Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativa também aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Você que já está aqui há mais tempo, clica também aí no gostei e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com uma mensagem de fé e esperança através da palavra de Deus. E nessa manhã de terça-feira, nós vamos refletir sobre o Salmo de número 27. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 27, que é um salmo que fala da confiança em Deus e pelo anseio e o anseio pela presença de Deus. O salmista mostra claramente o quanto ele desejava estar em comunhão com o Senhor e o quanto ele entendia ser importante esse relacionamento com Deus. Então, me acompanhe na leitura do Salmo 27, depois nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha oração quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim um rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantam-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Veja que o salmista ele já começa dizendo que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. O Senhor é a força da sua vida. E por isso não tinha o que temer e nem de quem ter medo. Veja que ele já começa nos mostrando que a verdadeira segurança está no Senhor. Quem tem Deus como Senhor da sua vida está verdadeiramente seguro, independente das circunstâncias que ele cercam. Por isso que, inclusive, nos versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Então veja que o salmista declara a sua confiança no Senhor. E sabe, queridos, nós vivemos num mundo de insegurança, um mundo de incertezas.
E nada melhor do que confiar no Senhor e saber que Ele cuida perfeitamente de nós. Nada melhor do que confiar no Senhor e depositar nele toda a nossa confiança. Depositar nele a nossa esperança. Veja, há muitas pessoas que estão vivendo ansiosas, preocupadas com o que poderá acontecer amanhã. E muita dessa ansiedade é fruto desse medo do que pode acontecer. Ocorre que a grande parte desse medo acaba não se realizando. O medo de perder o emprego, o medo de ficar sem ter o que comer, o medo de perder a família, o medo de ficar doente, uma série de coisas. Muitas dessas preocupações acabam não acontecendo. Porém, outras acabam acontecendo justamente por conta desse pensamento excessivo naquilo que você tem medo de que aconteça. E às vezes acaba mesmo acontecendo. Então o que é que nós precisamos fazer para não sermos tomados pelo medo, para não vivermos ansiosos e inclusive para não sermos vítima de uma síndrome do pânico ou de alguma outra situação que nos impeça de viver com uma qualidade de vida? O que é que nós precisamos fazer? Precisamos confiar no Senhor. Porque Deus, ele tem o controle da história, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Eu já disse aqui em outras ocasiões que há coisas que fogem do nosso controle, mas nada foge do controle de Deus. E é justamente por isso que nós devemos buscá-lo, é justamente por isso que nós devemos confiar nele e entender que a verdadeira segurança está no Senhor. A verdadeira segurança não está na sua conta bancária, no seu status, na sua influência, no seu poder. Não, a verdadeira segurança está no Senhor. Existem pessoas que estão com medo do que poderá acontecer no dia de amanhã. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já conhece o amanhã. O amanhã é totalmente desconhecido para nós, mas não para Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. Ele é o Deus eterno. Para Ele, o ontem, o hoje e o amanhã é a mesma coisa. Então, devemos confiar no Senhor, devemos colocar diante dEle aquilo que nos inquieta, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que tira o nosso sono, devemos colocar diante do Senhor. Mas no versículo 4, para mim esse é um dos versículos mais bonitos desse texto, que é justamente quando ele diz assim: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Veja que o salmista, ele não estava apenas interessado em receber a proteção de Deus. Ele não estava apenas interessado em se sentir seguro por saber que Deus estava cuidando da sua vida. Ele desejava, ele ansiava estar na presença do Senhor. Por isso ele chega a dizer o seguinte: olha, uma coisa eu peço e a buscarei. Ou seja, a coisa mais importante para o salmista era estar na presença de Deus. A coisa mais importante para o salmista era estar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor representava a presença de Deus. Então o que ele mais queria era justamente estar na presença do Senhor. Ele não diz assim: muitas coisas eu peço e buscarei. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E aqui a gente aprende duas coisas. Primeiro, que ele já começa dizendo: olha, eu peço ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor. Ele sabia exatamente o que ele queria. Ele queria estar em comunhão com Deus. Ele queria estar em comunhão com o Senhor. Então, ele já deixa claro que ele tinha certeza, ele tinha clareza do que ele queria. Ele queria estar em comunhão com o Senhor. E a segunda lição é que ele não diz apenas: eu buscarei ao Senhor e cruzava os braços e deixava as coisas acontecer. Não, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Porque veja só, não basta a gente dizer assim: Senhor, faz parte da minha vida, dirige a minha vida, conduz a minha vida, e a gente não buscar ao Senhor. Não buscar ao Senhor através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com outros irmãos. Nós precisamos buscar, precisamos pedir, mas precisamos buscar. Precisamos desejar a presença do Senhor, mas precisamos também nos mover em direção ao Senhor.
Nós precisamos mover o nosso coração em direção à palavra de Deus. Nós precisamos mover o nosso coração em direção à vontade do Senhor. Então, não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Deus já tomou a iniciativa de vir até nós através de Jesus. Agora nós precisamos também buscar ao Senhor com fé. E buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E ele diz então, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Veja que ele não diz assim que eu possa visitar a casa do Senhor, ou que eu possa estar de vez em quando na presença do Senhor. Não, ele entende que a busca pela presença do Senhor devia ser constante. A comunhão com o Senhor é algo que deve ser constante na nossa vida. Não é buscar ao Senhor só quando as coisas não vão bem. Não é buscar ao Senhor só quando a gente precisa de alguma coisa. Mas é buscar ao Senhor continuamente, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Não apenas em orações esporádicas, mas numa vida constante de comunhão com o Senhor. Eu tenho dito que nós precisamos ter o nosso momento com Deus, aquele momento do secreto, em que a gente fecha a porta do nosso quarto e se ajoelha diante do Senhor ou se assenta, mas que a gente busque ao Senhor. Nós precisamos ter esse momento com Deus, esse momento de buscar a face do Senhor, esse momento de falar com o Senhor e esse momento também de ouvir o Senhor falar conosco. Nós precisamos ter esse tempo. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, olha, vocês quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a sua porta e busquem ao seu Pai que está em secreto. Busque ao seu Pai e Ele recompensará. Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós só seremos fortes em público se buscarmos ao Senhor no nosso secreto, no nosso momento de intimidade com Deus. Não é buscar ao Senhor apenas de vez em quando a gente vai à igreja, mas é buscar ao Senhor constantemente, através de uma vida de oração, através de uma vida de meditação na palavra de Deus. Inclusive ele diz isso, ele diz, olha, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Ele entendia da importância de meditar na palavra do Senhor. E meditar é lembrar, é refletir acerca daquilo que a gente ouviu, acerca daquilo que a gente leu, acerca daquilo que a gente aprendeu da palavra. Então, digamos que você comece o seu dia já fazendo o seu momento com Deus, lendo a sua Bíblia, orando, falando com Deus e ouvindo Deus falar com você. E durante todo o dia você está lembrando daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu, daquilo que você absorveu do texto que você leu. Porque Deus sempre tem algo a falar conosco através de um texto. Pode ser o mesmo texto lido várias vezes, mas cada vez Deus tem algo a falar conosco. E muitas vezes está relacionado com o momento que a gente está vivendo, com a situação que a gente está passando. Em cada situação, em cada circunstância, o texto tem um significado para nós. Por isso que eu imagino que você já deve ter passado por essa experiência de ler um texto que você já tinha lido várias outras vezes, mas naquele dia algo saltou aos seus olhos, naquele dia algo falou profundamente ao seu coração, você percebeu algo que você nunca tinha percebido antes, porque aquele texto foi exatamente ao encontro da situação que você estava vivendo. Então nós temos que buscar ao Senhor continuamente, buscar de todo o coração, meditar na palavra. E aqui eu aprendo também a importância de termos um coração ensinável. Termos um coração ensinável. Inclusive no versículo 11 ele diz assim, Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Até que ponto você está disposto a realmente aprender do Senhor? Até que ponto você está realmente disposto a mudar a sua vida, a mudar as suas atitudes, a mudar os seus pensamentos para agradar ao Senhor? Até que ponto você está realmente disposto a ser exortado pela palavra do Senhor? Tem pessoas que buscam ao Senhor apenas para resolver as suas questões.
mas nós temos que buscar ao Senhor para aprender do Senhor. Para aprender do Senhor e para viver uma vida que agrada ao Senhor. Veja que a partir do versículo 5 ele diz o seguinte: pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Veja que aqui no versículo 5, ele fala da proteção do Senhor. Ele diz, olha, no dia da adversidade eu sei que o Senhor me esconderá no seu tabernáculo. Eu sei que o Senhor me abrigará, ele será o meu porto seguro. E veja que no versículo 4 ele diz de buscar ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Quando a gente busca ao Senhor continuamente, quando vem a adversidade, nós já estamos em comunhão com o Senhor, então nós sentimos o Senhor nos acolhendo, nos refugiando, nos protegendo. E aí, ele diz no versículo 6, ele estaria triunfando sobre os seus inimigos, e ele então ofereceria sacrifícios de júbilo no tabernáculo do Senhor, cantaria louvores ao Senhor. Aqui a gente já percebe a gratidão dele, pelo cuidado, pelo livramento, pela bondade do Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos ser gratos. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. E quando nós agradecemos, a nossa vida ela se torna mais leve. Um coração grato não abriga murmurações. Há pessoas que vivem murmurando, mas quem tem em seu coração a gratidão não vive murmurando, não vive reclamando. Ao contrário, tem uma vida de contentamento, porque entende que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está sustentando a sua vida. No versículo 7, ele faz um pedido ao Senhor: ouve a minha voz quando eu clamo. Compadece-te de mim e responde. Ele reconhece que o Senhor é compassivo, que o Senhor responde às nossas orações, que o Senhor ele ouve o nosso clamor. E aí, no versículo 8, ele fala da prontidão de buscar ao Senhor. Olha, quando o meu coração me diz buscai ao Senhor, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Prontidão para buscar ao Senhor. É triste como muitas pessoas colocam tantas desculpas e tantas dificuldades para buscar ao Senhor. Pessoas que poderiam estar orando mais, lendo mais a Bíblia, falando mais de Deus, estando mais na casa do Senhor, e não fazem essas coisas. Colocam às vezes desculpas de que não tem tempo, de que é muita coisa para fazer, de que é isso e aquilo. Queridos, quando nós realmente queremos, nós fazemos. Quando nós realmente queremos, nós fazemos. O problema é que tem muita gente que não quer. Só quer receber as bênçãos, mas não quer estar em comunhão com Deus. Só quer receber a proteção, os livramentos, mas não quer estar em comunhão com Deus. Então esse tipo de pessoa vai sempre encontrar uma desculpa. Mas nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E buscar com prontidão a todo momento. No versículo 9 ele diz assim: não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Veja que ele usa duas vezes aqui a expressão rejeitar. Não me rejeites com ira, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Parece até que ele tinha ali um sentimento de rejeição, não é? E a gente, inclusive, percebe no versículo 10 ele dizendo o seguinte: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E existem pessoas, e talvez exista alguém nos assistindo nesse momento, que tem dentro de si um sentimento de rejeição, um sentimento de que foi rejeitado por alguém, que foi abandonado por alguém, foi deixado por alguém, ou um sentimento, de repente, de que, por exemplo, a sua família não se importa, que a sua família não liga, não procura saber como é que está. Quantas pessoas vivem assim, não é verdade? Eu não consigo entender como é que alguém consegue ficar tanto tempo sem fazer contato com um familiar. Como é que alguém consegue ficar dias, às vezes semanas e até meses ou anos
sem buscar saber se a pessoa está bem, se não está, não é verdade? E aí, não é por acaso que o salmista diz assim, olha, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Sabe por quê? Porque a coisa mais estranha na face da terra é um pai e uma mãe abandonar um filho. A coisa mais estranha na face da terra é um pai ou uma mãe desejar o mal para o seu filho. A coisa mais estranha é um pai ou uma mãe deixar para trás o seu filho. Porque a paternidade, a maternidade é um dom de Deus. É uma dádiva do Senhor. O salmista diz no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Filhos são presentes de Deus. Filhos não são problema, filhos são presentes. Mas tem alguns pais que infelizmente olham para os filhos e os consideram problema. Ou simplesmente os esquece. Os abandona, dão para os outros. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas o fato é que ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, ou tenha te abandonado, ou venha te abandonar, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca nos abandona. Eu não sei se você já se sentiu assim, de repente esquecido, né, pelas pessoas. Mas Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece. Ainda que os nossos familiares talvez não se lembrem, não se importem, não busquem saber como você está, mas Deus não se esquece. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados por Deus. A vida é um dom de Deus. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasce por acaso. Nós nascemos porque Deus teve um propósito nisso. Deus tem um propósito na nossa vida. Só que tem pessoas que estão buscando o sentido da vida em coisas desse mundo. E o sentido da vida está em Deus. Ele que é o autor da vida, é Ele que é o sentido da vida. Então, quando a gente encontra Deus, a gente encontra também o sentido da vida. E quando a gente encontra o sentido da vida, a gente descobre também qual é o propósito da nossa existência. Deus é o sentido da vida. E o propósito da nossa existência é viver para o louvor da glória de Deus. E além do sentido e do propósito, há uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer Deus conhecido através da nossa vida. Ok? Então, nós precisamos buscar ao Senhor. E é interessante que ele finaliza o Salmo no versículo 13, dizendo o seguinte: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele confia, ele tem esperança, ele tem certeza de que o Senhor continuará cuidando da sua vida e dispensando da sua bondade sobre ele. E aí no versículo 14 ele diz: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu tenho um colega que uma vez ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele diz assim: olha, não está na Bíblia não, mas deveria estar. Bem-aventurados os que não esperam nada, porque não serão decepcionados. E aí eu pegando então essa frase desse colega, eu penso o seguinte, que a nossa frustração ela é do tamanho da nossa expectativa. Quando a gente cria muita expectativa em cima de alguém ou em relação a alguém, maior é o risco da nossa frustração. Até porque as pessoas são falhas, assim como nós também somos falhos, e às vezes as pessoas realmente nos decepcionam, assim como nós também decepcionamos as pessoas. Por isso o salmista entende que a nossa expectativa ela não deve estar nas pessoas. A nossa esperança não deve estar nas pessoas. A nossa expectativa, a nossa esperança deve estar no Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera pelo Senhor. Se você esperar pelo Senhor, se você confiar no Senhor, se você depositar nele toda a sua expectativa, você não irá se decepcionar. Isso não significa que ele vai fazer tudo o que você quer. Mas se tem uma coisa que ele não vai fazer, é se esquecer de você. Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai te abandonar em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. Então, busque ao Senhor. Deposite nele a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa e anime o seu coração com a certeza de que Deus ama você, Deus está cuidando de você e Deus permanecerá ao seu lado
em todo o tempo. Que Deus nos abençoe, tá bom? Vamos orar, vamos aproveitar e vamos colocar a nossa vida e a nossa semana diante do Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa semana que estamos iniciando, pelo final de semana abençoado que tivemos, pelo teu cuidado constante para conosco. Pai, a partir desse salmo que nós acabamos de ler, nós queremos declarar o nosso desejo, o nosso anseio de estar cada vez mais na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não nos desampara, o Senhor está sempre conosco, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso lugar forte em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, muito obrigado pelo teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a você que ficou até aqui conosco e continue compartilhando esse link com o maior número de pessoas que você puder. Se essa palavra abençoou a sua vida e você crê que pode abençoar a vida de outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.